para abrir a Sagrada Escritura no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 10 a 12. Deuteronômio, glórias a Deus, 34, de 10 ao 12. Glórias a Deus. Gostaria de pregar esta manhã sobre a importância da presença de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Está escrito assim, versículo 10. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais poderosos e maravilhas, semelhante àquele que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra os seus servos e exército e contra toda a terra do Egito. Versículo 12. Porquanto, em momento algum, houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel. Amém? Glórias a Deus. Que palavra é essa? Costumo dizer que tem versículos que por si só já ministra aos nossos corações. Perceba que aqui no livro de Deuteronômio, um livro que nós sabemos que também foi escrito por Moisés, certamente essa parte final não. Alguns atribuem até Josué, porque aqui fala da morte de Moisés. Então, certamente, esse pedaço final de Deuteronômio também tenha sido feito pelo servo de Moisés. E ele fala algo tremendo, porque ele diz, olha, jamais houve. Glória a Deus, aleluia. Alguém que falasse face a face com o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados, quando nós falamos da importância da presença de Deus em alguns personagens bíblicos, nesse caso, Moisés, glória a Deus, e também Josué, porque nós vamos aprender um pouco que Moisés, assim como Josué, assim como Moisés, também recebeu a Shekinah de Deus, o poder de Deus, e fez grandes milagres e maravilhas em cima da obediência que Deus deu, que Moisés tinha para com Deus. Glória a Deus. Josué também de igual forma. Quando a gente passa a ler um pouco sobre a vida desses dois personagens, entender o que Deus fez na vida deles, e por que a importância, porque Deus falava face a face com eles, porque Deus usava ele de forma tremenda, e como isso acontecia, e por que isso acontecia, de cara você consegue ver logo de início nesses textos. No versículo 2 ele vai dizer, olha, ele fazia essas coisas, glórias a Deus. Versículo 11, desculpe, em obediência às ordens do Senhor. Primeira característica que eu vejo aqui em Moisés e em Josué, obediência. Aleluia, glória a Deus. Muito se fala na presença de Deus na vida de homens e mulheres nos dias de hoje. Mas quer saber se realmente há a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher? Glória a Deus. Veja se ele é obediente. A primeira coisa que nós aprendemos no texto sagrado é a obediência. O milagre vinha, as operações maravilhas vinham, todos aqueles milagres, todos aqueles acontecimentos vinham através da obediência. Glória a Deus. Deus falava face a face com Moisés, porque Moisés era obediente.
Deus não dá um minuto da sua atenção, um segundo, um milésimo da sua atenção para pessoas desobedientes. E nós não estamos falando aqui em momentos de vacilo que o homem e a mulher de Deus possa cair ou possa passar pelo vale. Não, são momentos. Nós estamos falando de pessoas que vivem de forma desobediente. Glórias a Deus. Deus só fala face a face com pessoas obedientes. Glória a Deus. Quer saber se aquele homem, aquela mulher de Deus tem a presença de Deus na sua vida? Veja se ele é obediente. E obediente ao quê? Aos seus líderes, aos seus pais, ao seu pastor, ao seu chefe. Se ele agrega valor ou se ele desagrega. Uma pessoa que não traz essas características pode até de boca para fora dizer que é um homem ou mulher de Deus. Mas todos vão perceber que Deus não fala com ele face a face. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, quando vamos para o texto, temos que entender um pouco quem era esse Moisés, para entender por que Deus colocava a sua presença próximo de Moisés. Quem era Moisés? O grande libertador, o legislador, juiz, profeta. Glória a Deus. E Josué, guerreiro, sucessor, também juiz, fez o povo de Deus conquistar a terra prometida. Olha as características desses homens. Glórias a Deus. A vida desses dois patriarcas estão intimamente ligadas um com o outro, entrelaçadas. Para você entender Josué, você tem que entender Moisés. E quem era Moisés? Moisés nasce em um período conturbado da história, onde Faraó, presta atenção, Faraó estava preocupado, Altino, em quem nascesse um libertador. Faraó não estava preocupado com a quantidade de hebreus que nasciam. Faraó não estava preocupado com a quantidade de pessoas, de homens e mulheres, não. Ele estava preocupado que nascesse um libertador. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava preocupado que nascesse um que não tivesse mente de escravo. Glórias a Deus. Aleluia. Muita gente morreu nesse período por causa dessa preocupação de Faraó. Mas era muita gente morrendo e Moisés permanecendo vivo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Moisés sai da condição de escravo. Presta atenção. Ele sai da condição de escravo e passa a ser príncipe. Glórias a Deus. Sabe por quê? Deus permitiu que Moisés vivesse e Moisés saísse da condição de escravo e fosse para dentro da casa de Faraó na condição de príncipe, porque Moisés, para ser um libertador, precisava ter cabeça de reino. Quando você tem cabeça de reino, você não é escravo. Aquilo que te falam não entra no teu coração. Você questiona até muitas vezes aquilo que as pessoas colocam como inquestionáveis. Tem que fazer assim. Tem que tomar o remédio tal. Não, peraí, por que eu tenho que tomar esse remédio? Você questiona. Por que eu tenho que fazer tudo que todos estão fazendo? Moisés precisava ter uma mente questionadora, mente de reino. O que muitos do faraó de hoje querem para a sua vida e para a minha vida é que nós tenhamos mente de escravo. Aceitemos tudo com parcimônia. Aleluia. Ele pega o erro e diz, é verdade. E você não pode nem questionar, mesmo
num país como o nosso, onde a liberdade é pedra fundamental dentro do princípio constitucional. Mas ele quer o quê? Que você e eu tenhamos mente de escravo. Porque quando você tem mente de reino, você começa a ver tudo com os olhos diferentes. Glórias a Deus. E o nosso Deus te fez filho, te fez príncipe, para que você tivesse mente de reino e não vivesse com mente de escravo. E por que tem tantas pessoas dentro da igreja com mente de escravo? Porque não entenderam o seu lugar como um príncipe desse reino. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Para ser usado como príncipe, e Deus está te dizendo isso esta manhã, tenha mente de reino. Aleluia. Moisés, já grande, sai para dar uma volta e vê uma cena que lhe incomoda. Aleluia. Aleluia. Ele vê alguém matando um dos seus. E tem mais um aprendizado sobre esse acontecimento de Moisés. Veja quem era Moisés. Aquilo incomoda. Estava matando um dos seus. Ele podia dizer, eu sou príncipe, eu estou aqui na qualidade de príncipe, ninguém mexe comigo, eu sou autoridade. Mas ele disse não. Mexeu com ele, mexeu comigo. E aquilo, meu amado, que mata a nossa fé, tem que nos incomodar. É impossível, nos dias de hoje, vemos atitudes e autoridades que matam a nossa fé. E o povo fica calado, como se nada tivesse acontecido. Aquilo que mata a nossa fé tem que nos incomodar. Por quê? Porque nós temos mente de reino. Você é príncipe aos olhos do teu Deus. Aleluia. Ele toma uma atitude sem a permissão de Deus. Aleluia. E o libertador torna-se assassino. Moisés erra ao usar a sua autoridade de príncipe para matar alguém, é bem verdade. Glória a Deus. Algo lhe incomodou. Algo trouxe inquietação à sua vida. Mas você não pode passar as leis de Deus e dos homens. Tem que incomodar? Tem. Tem que inquietar? Tem. Mas tem que andar em cima da linha. Aleluia. Moisés usa da autoridade que Deus deu a ele. E sem a permissão de Deus, se torna um assassino. E deixa eu dizer algo para você, nesta manhã. Mais um aprendizado. Deus não te deu autoridade para matar ninguém. Deus não te deu autoridade para matar ninguém. Autoridade no reino é para defender. Autoridade no reino é para cuidar. É para servir. É para isso que Deus te deu autoridade. Não para matar. Nós temos visto muita gente dentro das quatro paredes das igrejas, Brasil, mundo afora, usando de autoridade que é dada para matar. Matar espiritualmente as pessoas. Quantas pessoas tristes com as suas lideranças. Quantas pessoas com o coração abatido, não sabe lidar com aquela ofensa, não sabe lidar com aquela ação e morre espiritualmente. Porque alguém com autoridade usou de autoridade para matar alguém. Deus diz: está errado.
Eu não te dei essa autoridade para matar ninguém. Autoridade no reino é para defender. Glórias a Deus. Autoridade é para levantar. Jesus chegou para Pedro. Jesus tinha autoridade no mar e no vento. E ele pegou e disse: levanta, quando Pedro estava afundando por falta de fé. Quando ele começou a afundar no mar, Jesus, com autoridade, levantou Pedro. Autoridade é para levantar, não para derrubar. Pior do que errar, aleluia, é ocultar. Parece que ninguém está vendo. O exercício do perdão parece que não existe. Você erra, de vez de pedir perdão, você oculta, Jane Cleide. E acha que ninguém está vendo, ninguém sabe. E eu aprendo algo tremendo aqui, que uma vez escutei do meu pastor. Se o céu sabe, já é o bastante. Se o céu sabe, já é o bastante. Ninguém sabe, mas o céu sabe. Glórias a Deus. Aleluia. Pior do que matar, pior do que ocultar, enterrar o erro, é fugir. Aleluia. Quantas pessoas ocultam o erro, escondem o erro, e não contente, foge. Quando você foge, você atrai o deserto para si. Moisés fugiu, foi para o deserto. Quando você foge, você atrai tudo de ruim, atrai o deserto para você. Quantas pessoas a gente vê dentro da igreja dizendo: olha, meu tempo acabou no departamento tal, na liderança tal, não dá para mim isso, não dá para mim aquilo. Mas sabe o que é muitas das vezes, Jane Cleide? Fugindo do erro. Está em pecado, está em erro, não assume, não pede perdão, não vai para a sua autoridade espiritual pedir perdão pelos seus erros. Aí prefere o quê? Fugir. Não, olha, não dá para mim, eu estou com muito trabalho, esse ano está difícil. Mas é fugindo do erro, Altino. E não sabe ele que está atraindo o deserto para si. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Sendo, meus amados, que Moisés nasceu no Egito. E preste atenção, ele nasceu para o Egito. Como assim? Ele nasceu com um propósito. E ele tinha que cumprir o seu propósito. Ele fugiu do seu propósito. Ele fugiu daquilo que Deus pensou para ele. Aleluia. Glórias a Deus. Mas Deus não esqueceu do propósito de Moisés para ele. Ele esqueceu, mas Deus não esqueceu. Ele fugiu para o deserto. 40 anos, quase que morreu. E só não morreu porque houve um Jetro na vida dele. Porque ia morrer no deserto. Ele nasceu para ser libertador. Preste atenção. Você nasceu com um propósito. Deus tem um sonho para a tua vida. E só você, nem ninguém, nem Satanás, ninguém pode tirar os sonhos que Deus projetou para a tua vida, a não ser você. Quem fugiu para o deserto foi ele mesmo. Moisés escolheu fugir, mas Deus tinha um propósito da vida dele. Ele nasceu para ser libertador. Ele nasceu com um propósito. Ele foi para dentro da casa do faraó, aprender a ter mente de reino, porque Deus tinha um propósito na vida dele, ser libertador de Israel. A gente foge muitas das vezes do nosso propósito. Quantas pessoas
que estão nos escutando esta manhã, que vão nos escutar ao longo, que essa live vai ficar disponível. E nesse momento, estão fora dos propósitos de Deus para a vida dela. Deus tem um propósito tão lindo, porque a Bíblia diz que os sonhos de Deus, eles são maiores, eles são melhores. Eita, Deus bom. Eita, glória. É muito melhor, é muito melhor, é muito melhor do que os teus sonhos para você mesmo. Mas quando você não entende, quando você oculta erro, quando você começa a escalonar várias situações erradas, você sai do seu propósito. E não foi diferente com Moisés. 40 anos fora de um propósito é muito tempo. Quantas pessoas nesse momento estão anos e anos fora do propósito de Deus para a vida delas? É tempo de voltar. É tempo de sair do deserto. Volta para o propósito que Deus tem na tua vida. Glórias a Deus. 40 anos longe do seu propósito. Você pode, como eu disse, abandonar os seus propósitos, mas Deus não abandona os propósitos que Ele tem para a sua vida. Certa vez Moisés estava no deserto. Ele ainda estava no deserto, vivendo fora do propósito. E Deus usa uma sarça. Sarça nada mais é que oriunda do deserto, glórias a Deus, uma pequena planta espinhosa, sem valor nenhum. Deserto, lugar de dificuldade, lugar de tristeza, lugar de abandono, lugar de sede de Deus. Mas no deserto, naquele lugar sem valor, numa planta sem valor, Deus começa a colocar fogo. E quando Deus começa a colocar fogo, aquele lugar que não tinha presença nenhuma, que não tinha valor nenhum, passa a ter valor. Aleluia. E Deus diz: tira as sandálias, tira as alparcas do teu pé, porque o lugar é santo. Aleluia. Muitos podem estar dizendo nesse momento para a sua vida que você não tem valor, que você é como uma sarça espinhenta, que não serve para nada, não tem função, desprezado, levado ao vento. E Deus está dizendo nesta manhã, segundo a sua palavra, aleluia, se eu colocar fogo, você passa a ter outro valor. Deus quer colocar fogo nessa sarça que está dentro do teu coração. Ele quer te dar um valor novo. Ele quer te mostrar o propósito que você fugiu outrora. Ele quer dizer: volta para o teu caminho. Volta a ser bênção para outros. Volta a caminhar na trilha que eu, segundo as minhas misericórdias, Deus falando para você, segundo as minhas misericórdias, segundo o amor que eu tenho no meu coração para você, planejei para você. Esse é o teu propósito. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ela começa a pegar fogo. Ela começa a ter valor. E Deus começa a mostrar para Moisés: volta para o teu propósito. Volta para aquilo que eu te realizei. Aleluia. E agora você encontra, depois desse momento, 80 anos de vida de Moisés, 40 anos fora do propósito. Moisés na frente do Mar Vermelho, realizando o que, Jane Cleide? Os seus propósitos. Ele foi feito para aquilo, para aqueles momentos. Ele foi colocado como libertador. Deus colocou ele no melhor canto para ele adquirir mente de libertador,
para ele entender a vida diferente, porque o escravo, quando ele está naquele contexto social, ele não reclama. Ele não reclama das ofensas. Ele não reclama que estão tirando os seus direitos. A mente dele está tão cauterizada que muitas vezes é colocada, Altino, para o nosso bem. Olha, eu estou tirando esse teu direito porque é para o teu bem. Isso é mente de escravo. E Deus sabia que para mudar um coração de alguém que tem mente de escravo, não é fácil. Aí Deus diz, não, o meu libertador vai ter mente diferente. Aleluia. 80 anos na frente do Mar Vermelho, cumprindo o seu propósito. E Josué, junto com ele, ao ladinho dele, passando por tudo, olhando, aprendendo. Outra frase que eu aprendo com o meu pastor: esteja próximo daquilo que você quer alcançar, porque você vai ser o próximo. Você só vai ser o próximo dos seus sonhos se você estiver perto de alguém que já realiza isso. Moisés realizando grandes milagres, e Josué ao lado dele. O povo dançando a música do bezerro, Altino. E Josué ao lado de Moisés. Entendeu a diferença de alguém que tem a presença de Deus? Ele faz as escolhas certas. Aleluia. O povo tinha acabado de passar o Mar Vermelho. 3 dias depois, o povo já queria matar Moisés, porque faltava água. Aleluia. Moisés, depois de ver tantos milagres, depois de ver tantas coisas miraculosas, como o próprio texto diz, se desespera com a pressão do povo e bate na rocha, sem a permissão de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia. Como eu disse antes, a autoridade que Deus te deu não é para matar ninguém. E o nível de intimidade que você tem com alguém ou com o próprio Deus não é para bater em ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. O nível que Deus te deu, o nível que Deus te colocou, dentro da comunidade mesmo, dentro da igreja, ou fora no seu lugar de trabalho, não é para você ser superior a ninguém. Não é para você se colocar como maior sobre o menor, não. A honra, ela é uma consequência de um bom trabalho, ela vai vir, sem você ter que se impor. O nível que Deus te deu não é para bater em outro. Aleluia. Deus não aprova isso, e não aprovou com Moisés. Aleluia. E aí, nós aprendemos outra coisa. Quando a quebra de princípio, a quebra de promessas. Deus disse: eu vou levar esse povo para uma terra prometida. E Moisés, é você que vai guiar esse povo. Moisés já estava se vendo dentro de Canaã, atravessando o rio Jordão, vivendo a promessa de Deus. Mas Moisés, este homem que falava face a face com Deus, que tinha intimidade tal, que o texto diz, aleluia, que Deus se colocava na sua frente, na sua face. Este mesmo homem quebrou um princípio, e Deus não admite quebras de princípio.
Quando a quebra de princípio, a quebra de promessa. Deus te colocou para ser uma autoridade. E aí você vai e bate na autoridade que está hoje. Quebra de princípio. Deus diz, olha, a tua família vai ser uma bênção. Teus filhos vão estar à roda da tua mesa. Os seus netos. E Ele vai te dando bênção, vai te dando bênção. E aí, tu trata o teu pai sem respeito. Aí Deus diz, quebra de promessa. Aí a família começa a se desgastar. Começa com problema, começa a desviar. Por quê? Houve quebra de promessa lá em cima. Quando a quebra de promessa, quando a quebra de princípio, a quebra de promessa. O camarada quer ser um obreiro, Altino. Um homem de Deus. Não perde uma oportunidade de dar uma lapada no pastor. Quebra de princípio, quebra de promessa. Aleluia. Glória a Deus. Mas Josué está junto. Quando você está junto, você é o próximo. Aí Deus diz, olha, Moisés vai ser recolhido. Mas você, Josué, vai atravessar esse povo. A promessa permanece. Moisés não vai entrar, mas você vai entrar com esse povo. E aquilo que Moisés fez, eu vou fazer com você. Basta tão somente ler a palavra que foi escrita por Moisés. Meditar nela dia e noite. Seguir aquilo que eu já predeterminei. Através das minhas leis. Através dos meus princípios. E eu digo uma coisa para você. Faça aquilo que eu te ordenei. Que eu vou fazer a promessa na tua vida acontecer. É assim que Deus faz. Aleluia. Glórias a Deus. Não acabou para Josué. Glórias a Deus. Talvez Josué tenha pensado, e o cajado de Moisés? Eu quero um cajado daquele, para tocar assim na água e ela se abrir. Eu quero fazer as maravilhas. Aí Deus está dizendo, olha, o cajado que funcionou com Moisés, com você não funciona mais. Era só para ele. Aquilo que eu tratei com Moisés, era com ele. Eu tenho um trato novo com você. A promessa é a mesma. O povo vai chegar na terra prometida. As bênçãos de Deus vão chegar na tua vida. A promessa é a mesma. Mas aquilo que eu tracei, outrora por outro líder, agora vai ser diferente. Glórias a Deus. Josué olhou e disse, Senhor, vai ser como foi com Moisés? Porque Moisés, ele falava contigo, o poder descia no cume do monte, abria mar vermelho, a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia. Vai ser como foi com Moisés. Aí Deus diz no coração de Josué, quem você honrar, determina o que o céu vai fazer por você. Você honrou Moisés, não honrou? Eu vou te honrar. Quem você honrar, vai determinar o que o céu vai fazer na tua vida. Medita na palavra dia e noite. José chama os sacerdotes. Aleluia. E diz, traga, carregue a presença de Deus. E ele diz, coloca na frente. O povo vai ficar atrás. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus naqueles tempos. E ele diz, olha,
coloca nos ombros dos sacerdotes. E ele diz para o povo: vai jejuar, vai orar, vai se consagrar. Não quero ninguém falando de sacerdote. Eles vão na frente. Quem carrega a presença de Deus, não pode ter ninguém falando. Vai converter a tua boca, porque esse povo vai abrir o rio. É sobre eles que está a minha presença. E ele está dizendo para você e para mim essa manhã: não fale daqueles que carregam a presença de Deus. Limpa a tua boca. Vai se consagrar. Glórias a Deus. Josué chega e diz: coloca os sacerdotes com a presença de Deus na frente. E a palavra de Deus diz que um vento, vindo do Oriente para o Ocidente. Oriente, nascer do sol. Aí a gente lembra logo o sol da justiça. De lá Deus, aquela presença maravilhosa. E diz que um vento, glórias a Deus. E o rio começa a abrir, conforme os sacerdotes vão pisando. Aleluia. Para atrair a presença de Deus, basta seguir a sua palavra e o seu princípio. Quando você faz isso, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, vai ser na sua vida. Siga a palavra de Deus, medite dela de dia e de noite, fale com esse Deus sempre que possível. Peça das suas misericórdias, peça para que Ele esteja ao seu lado, peça para Ele te repreender quando você fizer algo errado. Não permita que atraia deserto para a sua vida, não permita que as coisas erradas desse mundo invadam a sua vida. Não, nada disso. Siga a palavra de Deus, siga os seus princípios, entenda que você tem ventre de reino. Você é filho desse Deus Altíssimo. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer libertar das drogas. Ele quer libertar você dessas cadeias. Ele quer tirar toda essa opressão. Ele quer mostrar para você que existe algo melhor, mais sublime, mais tremendo na sua vida. Para você, para a sua família. Deus tem sonhos tremendos. Mas basta o quê? Não se corrompa com o mundo. Viva a sua palavra, viva o seu princípio. Mesmo que um anjo do céu, Paulo deixa isso bem claro, mesmo que um anjo do céu fale aquilo que não está escrito, seja anátema, seja mentira, viva a palavra de Deus, e aí sim, você vai atrair a presença de Deus para a sua vida. Quer ser igual a Moisés? Quer ser igual a Josué? Aleluia. Siga a sua palavra e os seus princípios. E lá na frente Deus vai dizer: não houve uma pessoa que demonstrasse tanto poder. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, esta manhã Deus está dizendo: sai do deserto que você se encontra agora e volta para o teu propósito. Para o propósito que eu desenhei para a tua vida. Propósito de bênção, não de mal. De felicidade, não de tristeza. De prosperidade. Aleluia. Deus está dizendo: esta manhã os meus sonhos são mais elevados e eu quero que você volte. Você está nesse momento no deserto. E eu sou colocado essa manhã como aquela sarça sem valor. Mas falando a palavra de Deus para o seu coração. Para aquecer o seu coração. E dizer: volta para a casa de Deus. Volta para o teu propósito.
A palavra de Deus é bem clara sobre estar na sua presença, vivendo os seus princípios, os seus valores. Não deixa que o mundo te leve para um lado e para o outro. Estão tentando fazer isso aqui hoje no Brasil. Nós somos muitas vezes colocados de lado, como opróbrio, simplesmente por falar a palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que traz vida, a palavra que traz salvação. Mas sabe por quê? Porque muitos estão com mente de escravo. E Deus está dizendo, você é príncipe. Você é a menina dos meus olhos. Volta para o teu propósito, meu filho, minha filha. Qualquer algema que te aprisiona hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Coloca aqui no chat, eu aceito a Jesus. Eu quero esse bom Deus. Eu quero viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Hoje eu estou vivendo uma tristeza, eu estou vivendo... Amados, Deus está olhando para o teu coração. Se você está tendo esse momento de contato, está vendo essa palavra, é porque Deus está te dando uma chance, está dizendo, olha, é a sarça que está falando contigo esse momento. Está no deserto, mas a presença de Deus está chegando ao teu coração. É porque Deus tem um propósito. Deus quer te fazer diferente. Aleluia. Glórias ao bom nome do Senhor Jesus. Coloca aqui no chat, eu aceito. Eu quero voltar para Jesus. Nós temos uma equipe aqui. Para esse momento, nós vamos fazer uma oração especial. Nós vamos clamar pelos pedidos de oração. Quem coloca pedido de oração sabe que não está colocando ao vento. Que nós vamos compilar esses pedidos, nós vamos clamar ao nosso Deus. Conhece, entende que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Se você está passando por esse deserto, o momento de retidão é agora. Diga, eu aceito. Glórias a Deus. Você terá outras oportunidades, mas não deixa que essa mensagem saia do seu coração. Se ela fez morada no momento certo, Deus, através do Espírito Santo, vai tocar o seu coração e você vai procurar uma igreja, acertada, uma igreja genuinamente evangélica e vai aceitar o Senhor Jesus na sua vida, se você nesse momento está com algum entrave. Mas ainda há tempo. Glórias a Deus. Esse é o programa Louvor e Palavra. Glória a Deus. O nosso maior objetivo aqui é almas. E almas para o Senhor Jesus.